O povo me chama de chefe e eu chamo todos assim. Agora, vamos nessa! Você está no meio de uma conversa incrível no podcast do chefe. Não desgrude, pois temos muito a explorar. Alô, alô, meu povo de Ubatã, do Médio Rio das Contas, da Bahia, do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Afinal de contas, as redes sociais ultrapassam as fronteiras. Hoje, nessa segunda edição da segunda temporada do podcast do chefe, eu converso aqui com esse atleta, canoísta, pioneiro na canoagem baiana. Ele foi atleta olímpico nas Olimpíadas de 92, 32 anos tem isso. Né? Foi em Barcelona, na Espanha. 96 também ele foi convocado, foi selecionado para as Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos. Eu converso, bato papo. Hoje a canoagem baiana, o Ubatã, Tacaré, o Baitaba, no Leal, tudo que tem hoje, esse brilho todo, eu acho que deve a essa pessoa. Ele é humilde, né? Às vezes ele não quer assumir isso, mas todo mundo fala que deve isso a ele, que os atletas chamam ele carinhosamente de Lacerda. Aí eu conheço ele como Jefferson Lacerda. Jefferson, é um prazer ter você aqui nesse episódio, começando essa segunda temporada de 2024 no podcast do chefe. Perfeito, perfeito. Me sinto honrado também em poder participar pela primeira vez aqui do podcast do chefe. E dizer para você que é isso, esse nome de Lacerda é exatamente referente ao meu sobrenome, né? Em homenagem a meu pai, e até para facilitar, porque existiam outros Jefferson, e a galera bota Jefferson Lacerda, aí carinhosamente, como você fala, a rapaziada me chama de Lacerda. Isso. E é um prazer para mim. Hoje, o nosso atleta, o nosso grande Jefferson Lacerda. Eu conheci Jefferson desde criança, quando eu morava em Baitaba, em 1973, e fui morar em Fortaleza, mas desde criança, da infância já conhecia. Ele tinha o cabelo grande, lutador de karatê, onde no governo Zé Vermelho eu fui o secretário de esportes. E começamos esse apoio à canoagem. E o contato com o Jefferson, em 1990 nós fomos para a primeira prova do Campeonato Brasileiro na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. E Jefferson, nós fomos de Kombi, eu consegui um apartamento lá de um tio para os atletas ficarem lá nesse apartamento, e Jeff ganhou a medalha de bronze, né? E se classificou para ir representar o Brasil no Sul-Americano e Pan-Americano na Venezuela, na cidade de Barcelona. E aí depois Jeff ganhou uma medalha de bronze nessa prova e ficou representando o Brasil nas competições internacionais em 1991, o Jeff, o Sebastião Quatrinho, o Álvaro também, né? E em 92 nós organizamos lá em Ubaitaba, eu era o secretário de esportes, e organizamos o Campeonato Brasileiro de Canoagem, que foi uma seletiva para as Olimpíadas de Barcelona. Foi aí que a última seletiva, né? Que foi essa em Ubaitaba, o Campeonato Brasileiro. E nessa seletiva, Jefferson se classificou para ir para as Olimpíadas junto com Sebastião Quatrinho no K1 e ele remando o K2 com Álvaro Kozlovski, né? Mas e depois disso, Jefferson, depois da Olimpíada, Jefferson, nessas viagens internacionais, ele viu a modalidade canoa e ele se interessou, estudou sobre a canoa, né? E João Tomazini, o presidente da Confederação Brasileira na época, mandou a primeira canoa para a Bahia, né? E mandou um técnico, William Flores, né? O técnico cubano William Flores. Mas Jefferson se destacou na modalidade, no conhecimento da modalidade, e foi o técnico da seleção brasileira na época, junto com a prefeitura de Ubaitaba e de Ubatã, e foi feita a seleção brasileira de canoa em Ubatã, aí na cidade de Ubatã. E com isso o Jefferson também criou a Associação de Canoagem de Itacaré e a UEC, a Associação de Ubatã.
né? Foi ele a ideia dele junto com o Marcos, e Itacaré com o seu Igor, o pessoal de Itacaré, Sandrinha, né? E aí ele criou essa associação de Itacaré e de Ubatã, e foi ele o grande responsável pelo sucesso da canoa na Bahia. Ele como atleta, como dirigente, foi presidente da ACC. Eu também fui presidente da Federação Baiana de 2001 a 2008, e nesse período foram 5 títulos brasileiros, e Jefferson ele conquistava no K1, no K2 e no K4, ele marcava quase 40, 50, 60 pontos para a Bahia. E isso fazia diferença na soma, né? Os nossos atletas dominam, tem 25 anos que os atletas da canoa dominam, né, essa modalidade. Quem está filmando aqui agora é nosso amigo André, também, que foi da seleção brasileira e aluno de Jefferson, né? Enfim, é isso aí, a canoagem é esse resultado de hoje, com os Isaquias, com os atletas que estão classificados para as Olimpíadas, 4 atletas do sul da Bahia, é uma modalidade de sucesso. E a gente deve muito a esse grande atleta, grande incentivador e grande professor Jefferson Lacerda. Olá, Lacerda. É uma satisfação imensa estarmos aqui, juntamente com Camila, para lhe prestigiar uma grande homenagem. Eu sei que foi um grande baluarte para a canoagem brasileira, em especial ao baitabense. Seu grande percussor da canoagem de velocidade, um primeiro atleta olímpico a inspirar essa meninada hoje, em especial, né, os que já foram para as Olimpíadas e os que estão conquistando vaga para Paris agora em 2024. Então nós só temos a agradecer. Agradeço em particular pelo conhecimento que você me passou, pelo conhecimento que você passou para a Camila, tanto na parte técnica quanto na parte administrativa. Hoje nós estamos fazendo aqui uma gestão, né, inspirada nos seus conhecimentos que vocês nos passou. Então, desde já, muito obrigada. Saúde e paz para você. Sentimos sua falta. Apareça. Meu nome é Marcos José Costa Lima, presidente e fundador da Associação Batense Esportiva de Canoagem, e quero parabenizar Jefferson Lacerda, o grande responsável pela canoagem velocidade na Bahia, e que Deus abençoe, Jefferson, todo o seu trabalho, que você deixou o seu legado na Bahia da canoa e a canoagem velocidade. Salve, Wesley, é um prazer estar aqui para falar de um cara que é uma lenda no nosso esporte, um cara totalmente visionário, um cara que acreditou no esporte totalmente desconhecido, que lutou, que deu sangue, que batalhou muito para trazer o nome, para afirmar o nome da canoagem velocidade, da canoa olímpica, e que ajudou muita gente, formou muita gente, um cara extremamente competitivo, que trouxe esse espírito competitivo, um cara que não aceitava perder de jeito nenhum, e que formou muitos atletas, muitas pessoas assim como eu. Um grande abraço, e só tenho a agradecer por tudo que ele nos passou, pelo legado que ele deixou pra gente. Grande abraço, Lacerda. Jefferson para mim foi um cara muito exemplar, né? Um cara que representou bem a canoagem brasileira, a canoagem baiana, um cara que foi técnico da seleção brasileira, um cara que sempre estava ali nos apoiando, um cara que participou, né? Que, para quem não sabe, participou da Olimpíada, não me engano, não me salve o ano, se foi em 1994 ou foi em 1996, conquistou vários títulos, né? Na carreira, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Pan-Americano, participando de sua participação na Olimpíada, né? É um cara que sempre apoiou a canoagem em Ubatã, né, os atletas da Bahia. Um cara que a gente da canoagem brasileira, a canoagem baiana, só tem a agradecer, porque se não fosse o Jefferson, né, talvez a canoagem não tivesse o destaque que teve na época dele, né. Então, através do Jefferson, outros atletas foram surgindo. O Jefferson foi ajudando com a sua experiência, com sua capacidade técnica, né, seus conhecimentos. E hoje em dia, né, nós temos aí grandes atletas como Isaquias Queiroz, Erlon de Souza e outros demais atletas de Itacaré, né, o Baitaba também, e de Ubatã, né. Então, isso tudo a gente, querendo ou não, devemos o Jefferson Lacerda, porque o Jefferson foi o pioneiro, foi o cara que deu o pontapé inicial, né? Se não fosse o Jefferson, hoje não existiria o Isaquias, que, para quem não sabe, o Jefferson foi o primeiro técnico de Isaquias Queiroz, né? Que deu o pontapé, mostrando como era que remava, mostrando as técnicas daquela época. Então, assim, hoje a canoagem brasileira e o Isaquias tem sim que agradecer muito
ao Jefferson Lacerda, porque o Jefferson, né, foi o que deu a iniciativa de tudo isso. Então, assim, o Jefferson para mim é um cara que inspira exemplo, é um cara disciplinar quando treinava, era um cara que era focado. Então é isso aí, eu só tenho a agradecer ao Jefferson por tudo que ele está fazendo, que ele fez pela canoagem brasileira, que ele fez pela canoagem baiana, né? E não sei se ele ainda atua atualmente, né, em alguma parte ali da canoagem baiana, mas caso não, ou caso sim, eu só tenho a agradecer, né, e falar que na minha época, para mim, foi um cara que me incentivou, que incentivou o Matias, que incentivou o Erlon, que nos apoiou quando a gente precisou participar de alguns campeonatos. Ele sempre estava ali. E tá falando aqui é Kaique, conhecido como Croix, fala aqui da Escolinha de Canoagem da cidade de Ubatã, sou professor. Queria falar um pouco sobre Jefferson Lacerda, né? Esse baluarte da canoagem, o primeiro atleta brasileiro a participar de uma única edição olímpica, um cara que colaborou muito com a canoagem da Bahia, aprendemos muito com ele, colaborou muito, então a minha gratidão para você, Lacerda, aprendi muito com você, e vou mandar um alô para o podcast do chefe. Valeu! Olá, eu sou Humberto Hugo de Almeida. Quero estar aqui para dar um depoimento muito importante e parabenizar o podcast do chefe pelo convite que fez ao nosso grande atleta da canoagem, Jefferson Lacerda, o primeiro atleta ubaitabense a ir para a Olimpíada em Barcelona em 1992. Eu quero dizer que a importância de Jefferson para a canoagem de Ubaitaba foi muito grande. Depois de Jefferson, o nível técnico melhorou muito, ele conseguiu adquiriu uma experiência fantástica participando de campeonatos em todo o estado da Bahia, em estados do Brasil, e conseguiu chegar até uma Olimpíada. Foi uma grande conquista para a canoagem de Ubaitaba e eu fico orgulhoso por ter sido o primeiro amigo a incentivá-lo à canoagem. Ele remou a primeira vez em um caiaque que eu tinha, surfinho, esse caiaque, ele remou pela primeira vez. E eu percebi nele, quando descobri ele no comércio da família, que ele tinha vocação para ser um atleta da canoagem. Convidei ele, aceitou o convite e voltou a dar muitos brilhos à canoagem Ubaitaba. Conquistou muitos prêmios, muitas conquistas, levou o nome de Ubaitaba para outros estados e através dele surgiram esses atletas que estão aí, inclusive o Isaquias Queiroz. Então, Jefferson, você está de parabéns pela sua capacidade de remar com carinho, com atenção e com nível técnico elevado. E você transmitiu isso para os seus colegas e remadores de Ubaitaba que hoje estão dando glória ao nosso esporte. Parabéns. Fala pessoal do podcast do chefe, tudo bem com vocês? Obrigado por estar acompanhando esse momento tão importante de duas pessoas tão importantes nesse momento, trocando essa ideia e trazendo tantas informações e tantas experiências boas que pode ser compartilhada com todos vocês. E hoje eu estou aqui nessa missão de falar um pouco do Jefferson Lacerda, né, um cara em que somou muito, né, na minha geração, na geração passada. Eu acredito que também tem sido referência, né, nessas novas gerações que têm aparecido aí de grandes atletas. O Jefferson, ele teve uma parcela muito grande no meu começo de carreira, pelo fato de ser o cara que montava os treinamentos, né, sempre passava nas cidades, vendo como que estava o nível de treinamento, como a gente estava treinando. Então a gente sempre tinha esse contato, a gente via o cuidado dele com os atletas, e era aquele cara também um pouco rígido, porque na verdade com o atleta a gente tem que ser um pouco rígido para ele entender o processo que tem que passar e onde ele quer chegar. Então o Jefferson era aquele cara que chegava em Ubatã e falava: olha, em Ubaitaba tem um cara que está andando. Quando chegava em Itacaré, ó, tem um cara lá em Ubaitaba que está andando demais. Chegava em Ubatã, ele falava. Então ele sempre ativava em você o modo competição. Então ele sempre, além de preparar o corpo físico, ele preparava também o mental, quando ele instigava a gente a pensar nesses momentos, nesses obstáculos e nesses atletas que a gente ia encontrar nos campeonatos brasileiros, no campeonato baiano. Então a minha mente, né, a minha lembrança que eu tenho dos momentos bons que eu vivi com o Jefferson Lacerda é justamente esses, de a gente ter a oportunidade de ser lapidado como
como um atleta que estava fazendo a transição de base para um campeonato em que a gente não ia enfrentar só o Brasil, mas sim enfrentar o mundo, vamos dizer assim. E eu sempre tive ele como uma grande referência pelo fato de ser um grande atleta que tem várias medalhas, rodou pelo mundo também como atleta de alto rendimento. Eu nunca me esqueço de uma foto que ele tinha no perfil, se eu não me engano era do Orkut ainda, ele com os braços completos de medalhas. Eu sempre tive a convicção que o que eu queria na canoagem era chegar no nível que ele chegou, de ter tantas medalhas e ter tantas conquistas. Forte abraço, Jefferson. Agora, Jefferson, me diga uma coisa, a canoagem é um esporte de alto rendimento, precisa de muita técnica e força. Geralmente o canoísta, 30 anos, 32 anos, o atleta já está encerrando a carreira. E pelo que eu soube, você começou aos 27 anos e foi para a Olimpíada assim, em 92, com quantos anos? Isso, quando minha primeira participação olímpica foi em Barcelona, em 92, eu estava completando 30 anos de idade, com apenas 3 anos na modalidade. Mas eu tinha um perfil físico, atlético muito grande, que eu venho do boxe, do karatê, voleibol, handball. Então a parte física eu já tinha. Então para mim foi fácil a adaptação, porque o físico eu já tinha, e aprendi a parte técnica no esporte, na modalidade específica, canoagem, para poder participar, que eu tinha esse sonho olímpico. É mesmo? Já entrou pensando nas Olimpíadas? Entrei pensando nas Olimpíadas. Vou lhe dizer uma curiosidade rápida. Quando eu estudava na escola polivalente, eu tinha mais ou menos 15 anos, 14, 15 anos, eu, por ser um atleta de destaque no handball e em outras modalidades, eu participei, eu cheguei a participar, vou dizer de quê? A passagem de uma tocha olímpica que passou em Ubaitaba, que ia com destino a Salvador. Eu conduzi de Ubaitaba até próximo a Ibirapitanga. Eu participei dessa e eu peguei na tocha olímpica aos 14 anos, então eu tinha esse sonho. Isso já veio lá desde a parte de... que naquela época os colégios polivalentes tinham, né? Essas modalidades olímpicas, argola e tal, cavalo, e faziam muita coisa, e a gente assistia às Olimpíadas graças a esses professores, né, da área, que naquela época nós tínhamos educação física, né, nas escolas, e isso funcionava. E eu tinha esse sonho olímpico. E quando eu participei da modalidade de canoagem, é porque eu percebi que era uma modalidade que só dependia de você para você conquistar uma participação olímpica, que era o meu sonho, a minha chance. Aí eu abracei. E foi a primeira participação da Bahia, ou assim, do Brasil nas Olimpíadas? A primeira equipe brasileira a participar de Olimpíada, Jefferson Lacerda estava lá presente. Foi você? Eu, Álvaro Kozlovski, que foi inclusive remou comigo a dupla, né? Ele é gaúcho, e o Sebastião Quatrin, que era um argentino naturalizado, que remou inclusive o individual na época, nessa participação olímpica. Só tinha você da Bahia? Só eu da Bahia, Norte e Nordeste. E 4 anos depois, e como foi a classificação de vocês lá? Aí nós participamos do pré-olímpico. Aí no pré-olímpico dependeria de uma vaga, da conquista da vaga. Eu conquistei essa vaga para o Brasil, e aí nós tínhamos o direito de participar no individual e no duplo. A opção pelo duplo já foi o meu técnico chamava Bezerra, era da Universidade de São Paulo. A gente treinava na USP, na Universidade de São Paulo, por algum período, e esse treinador via na nossa dupla um potencial de melhores resultados, e achou melhor eu remar junto com o Álvaro para fazer o barco. A dupla Baiúcha. É a Baúcha. Exatamente. Mas nós não tínhamos estrutura, né, de treinamento. Aí ele vinha para minha casa na Bahia, depois eu ia lá para o Sul para poder treinar. Tipo assim, a gente não tinha essa infraestrutura que tem hoje, que a gente conquistou depois de muito trabalho. E aí, 4 anos depois, novamente você foi classificado para as Olimpíadas de Atlanta, em 96. Porque antes de se participar, o cara foi para a Olimpíada, mas para você participar de Olimpíada você tem que ser campeão brasileiro. Eu já tinha 20 títulos de campeão brasileiro. Em 92? Já em 92, mais ou menos. Então, e daí eu fui campeão sul-americano, campeão pan-americano, disputei mundiais, para depois participar do pré-olímpico e classificar. Não é só ir, saiu o cara e o remador e tal. Então a gente tinha e tem. Hoje em dia não é. O Isaquias hoje é o homem a ser batido. Queira ou não queira, Isaquias é o atual campeão mundial e campeão olímpico. O homem a ser batido. Ponto. Não precisa mais provar nada para ninguém. Agora você falou aí da seletiva na USP. Eu estava lembrando aqui
que eu soube que... Conta, né? Eu não sei, você que vai dizer se é verdade ou não. Que você, para ir para seletiva, antigamente o sonho de todo mundo era ter um videocassete JVC. Era o tchan da época, né? Acho que era importado, nem vendia aquilo aqui, você tinha. E disseram que você tinha um e você teve que vender para você arcar com suas despesas para a seletiva na USP, foi isso mesmo? Verdade. Nós não tínhamos apoio praticamente nenhum. O apoio era mínimo, não éramos acreditados. Você vendeu um sonho para ter outro. Eu conquistei esse sonho, eu participei de um mundial e no mundial eu comprei esse JVC lá fora, né? Trouxe lá fora, mas eu era o cara único que tinha. Então eu estava na época para viajar, porque eu vou lhe falar, por exemplo, a seletiva era na USP e eu não tinha condições financeiras de bancar, de me autocustear. A prefeitura alegava não ter recurso para pagar uma passagem aérea. Eu não podia ir de ônibus, porque eu ia correr o risco de chegar lá no dia da prova cansado e uma seletiva olímpica. Não era nada, era uma coisa muito importante. E eu tive que vender esse meu sonho, esse JVC, esse aparelho. Vendi e não tenho um arrependimento não. Foi muito bem investido. Foi um sonho para outro, né? Terminei. Agora sim, nessa conversa também dos treinamentos, comentos em que você remava com os remos remendados e que você usava até uma tora de bananeira, que era para um equipamento que hoje deve estar sofisticado, mas como você não tinha, você pegava a tora de bananeira que era para fazer o equilíbrio na canoa. Tem isso mesmo? Perfeito. Por que eu entrei, por exemplo, para essa competição olímpica? A canoagem é um esporte que ele é praticado por qualquer pessoa, não só para pessoas de alto rendimento. No nosso caso era um alto rendimento, então nós tínhamos que treinar com um tipo de barco próprio, apropriado, que era o caiaque, que é o K1 olímpico, né? Que é o barco que você rema sentado, com a pá com um remo de 2 pás, diferente da canoa que rema ajoelhado, né? Então para mim, quando eu pedi o barco, a gente estava acostumado a remar surfinho, o turismo, que eram barcos de lazer, onde qualquer pessoa rema. E aí, quando esse barco chegou, aí vai remar, entra no barco, o barco virava. Dava duas remadas, virava. Rapaz, é difícil equilibrar aquele negócio. Imagina, nós éramos atletas, já descíamos corredeira, fazíamos rolamento. Aí entrei no barco e eu não me equilibrava. Não é possível, isso aqui deve ter alguma coisa errada. Liguei pro cara, meu irmão, só estou conseguindo andar no máximo 500 metros. Cara, quanto tempo você já tem? Eu fiz uma semana. O cara, rapaz, você tá bom demais, você tá andando 500 metros. Ele achou um absurdo. E a gente já não aguentava mais tanto virar. Virava, voltava para a margem e tal, até me adaptar. Aí o que é que eu fiz? Não existia um professor como nós temos hoje. O menino entra aí, a gente já tem a técnica de como ensinar. Que tem uma técnica de você tirar o banco. Nada disso a gente sabia. Que esse professor que tem aí, somos nós que já vem de Jefferson, né? Isso aí fomos nós que descobrimos. E aí eu já fui para outros países, descobri como era que se fazia, a parte de adaptação, como fazer o atleta entrar pela primeira vez no barco, a maneira mais fácil de fazer, tira banco, põe a mão na água e tal. Toda a parte técnica de iniciação desportiva nós introduzimos na ACC com essa finalidade de fazer o Isaquias e um Erlon e outros atletas que estão por aí. Tem muitos grandes atletas hoje, a gente tem muitos atletas de potencial e que vão conquistar muitas coisas ainda pela frente. É isso. Ô Jefferson, falando aí, nós vamos ter Olimpíadas agora, né? Em junho começa, né? Junho para julho. E vamos ter lá Isaquias, vamos ter o Erlon, não é isso? E assim, Isaquias hoje é considerado o melhor atleta assim, do mundo, é o único do mundo que ganhou 3 medalhas nas Olimpíadas, não é isso? Se eu estiver errado, você me consegue. Numa única versão. Numa única versão, né? Graças a Erlon. Graças a Erlon. O nosso batense. Isso. Aí eu digo assim, tem a grife Jefferson ali nessa performance de Isaquias e também do Erlon? Com certeza. O Erlon e Isaquias são parte de um projeto lá do passado, né? Do qual nós pegamos toda a parte técnica de conhecimento e passamos para toda essa turma que está hoje. Toda essa parte de conhecimento técnico foi adquirido de forma como autodidata. Eu pegava vídeos de países, né? Aprendi muito com Cuba, Espanha, que também é, na minha opinião, a melhor escola de canoagem do mundo é a Espanha, por questão de tecnologia e investimento, tá, até melhor que a Alemanha. E porque a Alemanha já é uma escola que veio, inclusive, depois da Espanha e tal, e foram. A Hungria. Mas é quem disputa hoje com o Brasil e a Alemanha, né? É a Alemanha, a Hungria, o atual campeão mundial é aquele, o Fusca, né? É muito forte, a Europa é muito forte, sempre foi muito forte. E era um sonho para a gente entrar numa final olímpica. Isaquias não só entrou na final olímpica, como foi medalhista olímpico.
Então essa parte do sonho já foi realizada. Mas no início é muito duro, a gente teve que correr atrás de muito conhecimento para poder passar para essa turma. Porque, por exemplo, se você pega um atleta na base e faz uma base mal feita, o atleta vai chegar numa categoria menor e cadetes, arrebentando no brasileiro, e se você não trabalhar ele certo, ele vai se estourar, ele nunca vai ser um bom sênior. Você vai ver muitos nomes chegar aí, ser campeão mundial, júnior, não sei o quê, e na sênior não vai para lugar nenhum. Isso vai acontecer muitas vezes, porque o trabalho tem que ser bem feito, bem realizado, desde a base, para você ter um grande campeão. Porque talentos nós temos demais aqui na nossa região. Agora sim, eu estava lendo aqui esse livro ontem, Diálogos e Relatos. São vários relatos aqui de estudantes de história da UNEB, e eles fizeram o TCC. E tem uma parte que ele fala aqui, dizendo assim que a maioria dos atletas da canoagem eram negros e pessoas bem pobres, que alguns eles iam, na verdade eles não iam para a canoa com o intuito de ser canoísta profissional. Muitos iam para tirar areia, né, começando aquelas canoas grandes tirando areia, e outros iam para as escolinhas de canoagem, como tinha lá em Ubaitaba, tem aqui em Ubatã agora, até porque ele via naquilo ali uma facilidade para eles viajarem para Salvador, Curitiba, Rio, que eles não iam ter essa condição se não tivesse na escolinha. E aí acaba alguns virando atletas profissionais. Tem muito isso? Tem muita história também, né? Existe muito folclore, muita... Fica bonito para você fazer, por exemplo, uma divulgação na imprensa, ir lá e dizer, não, que aí a Globo vem fazer aquela matéria linda, maravilhosa. Olha, o pessoal lá rema porque lá eles pegavam areia, era areeira, ele mergulha, aí faz aquela... Vai ficando forte. Para ficar uma coisa diferente, né? Mas a realidade não é bem por aí, não. A realidade é que nós temos, a influência que nós temos daquelas pessoas que conduziam o cacau de Ubaitaba, ou daqui para Ubaitaba, para Ilhéus, para Itacaré, para fazer a exportação. Passou isso assim naquela novela Renascer. Tem muito a ver. Por exemplo, a canoa que atravessa de Ubaitaba para Orelhar, o dia a dia do canoeiro. Lógico, você pega um filho de um canoeiro daquele, que é um menino que já rema a canoa, e você pega ele para fazer um trabalho em cima de uma canoa olímpica, o potencial dele de desenvolver com rapidez é muito maior do que uma pessoa que nunca viu, nunca entrou numa canoa. Então a rapidez daquele garoto pegar, ele já tem a habilidade natural, a força natural de remar uma canoa de, sei lá, de 500 quilos e pegar uma canoa de 12 quilos, né? E hoje é o que? Aqui é fibra de carbono. Fibra de carbono, o peso continua o mesmo. Que é o contrário de vocês antigamente, que era... Tudo era fibra de vidro. Qual é o problema da fibra de carbono de vidro? Peso igual, hoje a tecnologia já existe uma hidrodinâmica própria para aquilo. Na minha época não existia muita coisa, mas já existia para os gringos, para os alemães, para os europeus, para os americanos. Eles já tinham a tecnologia da NASA. Por exemplo, eu remava na época, o único atleta do mundo que remava com um barco de fibra de carbono da NASA era o Greg Barton, americano, que foi campeão olímpico. Eu remei lá para o CTD com esse barco olímpico. Eu treinei com os caras, eu estava remando a 80% e nem se matando atrás de mim. Eu nunca tinha remado num barco daquele, mas na hora que eu peguei o barco, a diferença era... como você tiver, por exemplo, você vai ganhar com uma pessoa que sabe montar bicicleta, o cara com uma bicicleta de marcha, você com uma bicicleta simples, para você ganhar do de marcha, você tem que ser muito bom, mas muito bom. Era isso a comparação. Então, o barco, o que é que ele tem? Ele tem uma hidrodinâmica melhor, ele tem a rigidez também maior, não deforma quando você rema. O barco de fibra de vidro, quando você rema com muita potência, ele vai deformando, isso cria um atrito, e esse atrito faz com que você perca os centésimos que você precisa para ser um campeão mundial. Eu perdi um mundial em Paris por 10 centésimos. Eu fiquei em quinto a 10 centésimos do primeiro. É mesmo? Ainda tinha 4 na sua frente. E meu nome apareceu, Brasil em primeiro. Chegaram a vir me cumprimentar. Aí no photo-finish, depois no que eles têm um controle que o VAR. É o VAR, tipo o VAR. Aí no VAR apareceu, aí na mesma hora que apareceu o Brasil em primeiro, todo mundo me congratulation, e eu todo feliz, no mínimo um segundo eu peguei, eu tinha certeza disso. Aí tanto que nós reivindicamos e brigamos para poder rever esse VAR, e no VAR eu vi que realmente você vê ali. Estava assim, todo mundo biquinho, e o meu estava em quinto, infelizmente. Perdi por 10 centésimos. A gente brinca até que, faltou o ponto na chegada, né? Para você chegar. Já viu o Zé aqui dando aquela puxada na chegada final? É aquilo ali. Mas isso a gente faz, mas os caras fizeram melhor e eu perdi o ouro mundial.
Por 10 segundos. Por 10 centésimos. 10 centésimos. É nada, foi todo mundo. É um nada, né? Muito bom. Ô Jefferson, eu sempre, lá em Salvador, as pessoas sempre conversavam comigo, cara, essa onda aí de Isaquias, Erlon, tal, Teubatã, Baitaba e tal. E tem um amigo meu, o Austin Souza Filho, ele é professor da Faculdade de Comunicação. E todo mundo conversando e virou aquele boom. Isaquias, né, 3 medalhas de ouro, Erlon, medalha de ouro, Teubatã, não sei o que e tal. E eu sempre dizia, rapaz, e isso não saiu da cartola agora não abriram uma caixa de sapato e esses atletas saíram não. Tem uma história aí eu contava, ó, tem Jefferson Lacerda, assim, eu sempre falei, assim, isso foi lá em 92, já foi para as Olimpíadas, cara, já vim de lá aos pouquinhos, ó, batendo cabeça, lá botando tal, para hoje, essa turma tá pegando os louros, né? Porque se fosse hoje, tu estivesse começando hoje, o Isaquias seria o Jefferson Lacerda, né? Naquela época. Realmente o início foi muito duro, como todo esporte, né? Todas as modalidades. A canoagem, na verdade, nós conquistamos o direito dos municípios, né? A verem aquilo como uma modalidade esportiva pelas conquistas que nós tivemos. Foi uma coisa muito cavada, ali, sabe como a gente fala, na tora. Era uma coisa que a gente não tinha equipamento, apoio praticamente nenhum, não existia. Eu me lembro uma vez, o finado Armando, Deus o tenha, né? Ele foi prefeito de Baitaba. Foi prefeito de Baitaba. Ele, na época, prefeito de Baitaba, eu cheguei para ele, Armando, eu era campeão baiano. Ganhei de um cara que chamava Ronilson Salles, que era de Salvador. Esse Ronilson vinha com esse K1 olímpico, foi através desse K1 olímpico de Ronilson, que o cara remava com um K1 e a gente remava com um kayak turismo. Como é que você vai andar com um kayak turismo junto do K1? Aí eu falei, não, Jeff, se tu pegar e tal. E aí eu, com um mês, 3 meses treinando, teve uma competição em Baitaba, aí eu ganhei desse Ronilson. Aí ele me chamou em off e fez, olha, tu tem potencial, velho, para ser campeão brasileiro. Porque tu ganhou de mim mais fácil do que o cara que foi campeão brasileiro, que ele tinha ficado em terceiro no brasileiro. Aí ele já me deu um up, né? Que eu já fui pro brasileiro sabendo que eu tinha possibilidade de ganhar um título, uma medalha. Eu ficar numa final de um brasileiro já era uma conquista. E eu fui e falei pro Armando, ele estava junto de um outro cidadão lá também, lá que vendia compra de cacau, e fui com aquele livrozinho, e aí chamei ele, Ramiro Lona, você conhece, do Baitaba. E ele abraçou o Ramiro, Ramiro, o menino começou a assoviar agora, já quer chupar gana. Ele achava impossível a gente sair daí de Ubaitaba e participar de um brasileiro. Ele achou muita coisa, sabe? Tipo assim, aí vem aquela história, né? Você tem que correr atrás, fazer livro de ouro, né? Sabe aquele cara quando você chega no lugar, todo mundo se escondia? Tem uma propaganda até fazendo isso uma vez, eu vi, eu me lembrei, eu digo, rapaz, quantas vezes eu fiz isso? Chegar na loja, os caras dos lojistas se escondiam para poder... não dá um não. Não dá, sabe, para não dar um não, com vergonha, porque os zeros estavam trazendo, saía sempre trazia medalha. E aí eu fui pro meu primeiro brasileiro com essa possibilidade, essa coisa de, tu não sabe assoviar, já quer chupar cana. Olha, o cara começou a assoviar agora, já quer chupar cana mesmo dentro. Então, ou seja, a gente não tinha apoio da prefeitura. É aquela história, né? No início da canoagem, Humberto, junto com as pessoas, faziam grandes eventos no Ubaitaba. Tem o mérito dele também a nível de desenvolvimento, que as pessoas aí botam uma polêmica e tal. Para mim não interessa. Ajudou de qualquer forma. Nesse livro direto aqui, ou indiretamente. Nesse livro aqui, ele fala que... deixa eu achar aqui. Ele fala que em 1980, né, tinha um clube de amigos que era formado por Humberto Hugo, Mário Rui, Paulo Rogério, Antônio Walter, né? Isso. Benedito, Caio. Lisboa. Que era um clube de amigos que eles remavam brincando. E fizeram lá o primeiro campeonato, não ganhou ninguém de Ubaitaba. Aí em 85 eles foram para Itajuípe, né? Aí alguém, não sei se já era no seu tempo... Foi o Ferpuda que ganhou. Que ganhou. Lá eu fui nessa época, não participei, e foi por isso que eu me introduzi na canoagem, porque naquela época, como ele falou, era realmente um grupo de amigos que saía para curtir. A canoagem, por exemplo, a entidade ACC, já existia o nome, tanto que esse novo grupo, quando surgiu, que veio com o nome ACC, aproveitou para ficar com o nome ACC por já ter esse tempo. E aí nós queríamos algum patrocínio, alguma coisa a nível de estado que fosse, e esse nome foi mantido. Mas não é mentira, isso aí é verdade. Humberto Hugo, Mário Rui, Paulo Rogério, o Benedito, o Josafá, o Ferpuda, que foi o primeiro atleta a ganhar uma medalha, ganhou uma medalha de bronze
ou foi um troféuzinho de bronze em Itajuípe, né? Na categoria surfinho, mas a associação mesmo, a funcionalidade de associação não existia só o nome, e foi a partir daí que nós começamos a montar uma equipe com o objetivo de não fazer festa para os outros de fora virem ganhar. Eu achava, eu atleta de raça, querendo, sabe, no auge da minha forma, com sonho olímpico, vi na modalidade essa possibilidade de um dia aí, porque só dependia de mim de um barco. Aí eu fui me equipando, consegui, tanto que todos os barcos olímpicos, nós fizemos uma vaquinha entre amigos, que não foi o grupo de amigos de Humberto Hugo, já foi o Geraldo Colares, Auro Coutinho. Já para disputar mesmo. Uma turma meio, Carlos Valério Gomes, todos, Ângelo, ele tinha até uma deficiência. Esse Ângelo era um menino fenomenal, o cara só tinha uma perninha, ele chamava de perna de boneca. Ele ia na categoria cadetes, que ele era até 15 anos na categoria dele, ele remava, não existia o atleta como tem hoje, paralímpico. Esse menino chegou a ser vice-campeão brasileiro, só perdeu de Sebastião Quatrim, velho. O molequinho com um toquinho só. Com os normais, né? Os normais, como eles falam, né? Então, quer dizer, eles fizeram grandes feitos. Nós tínhamos o Chambé em Braga, você conheceu, só tinha um bracinho, infelizmente faleceu até, um problema aí. Mas o Chamberlain também era outro atleta. A menina também de Piauí, né? Marta Ferreira foi bicampeã. Marta Ferreira, eu treinei Marta Ferreira, ela foi bicampeã mundial, treinando em Itacaré. Ela disputa por Itacaré, né? Ela disputa por Itacaré. Ela representa Piauí e Itacaré, mas ela representa a ACI de Itacaré. E ela foi bicampeã mundial, 2 vezes campeã mundial. A divulgação. Para você ver a repercussão olímpica como é importante. Por exemplo, você pode ser campeão mundial ou campeão de uns Jogos Pan-Americanos. A sua visibilidade a nível de nação é muito maior se você for campeão dos Jogos Pan-Americanos do que ser campeão mundial. De canoagem específico. Aí quando se trata de... você vence os mesmos da Olimpíada, né? As mesmas pessoas. Normalmente é mais difícil até. Às vezes é mais difícil. Porque a Olimpíada já é aquela seletiva, né? Por exemplo, um cara que está doente hoje, de um país X, que tem o número 2 que está um pouco atrás dele. Por exemplo, se Isaquias Queiroz hoje ficasse doente, quem seria o representante do Brasil? Erlon? Individual? Não vai. Não. Aí você fala Jack de Mael, ou o Felipe. Felipe foi campeão mundial sub-23. Mas sênior porque é diferente o categoria é outro nível. Que rema dupla e sozinho. Por exemplo, Erlon tinha um potencial imenso para ser campeão mundial individual, também tinha. Mas ele treinou tanto dupla que ele se dedicou à dupla, se queimou, assim, abandonou a chance de ser campeão mundial individual que ele tinha, que inclusive eu já vi ele ganhar várias vezes de Isaquias, dentro d'água. Erlon ganha em primeiro, 500 metros, 200 metros ganhava. E o que acontece? Mas ele foi escolhido pelo treinador, porque eles realmente as chances eram muito maiores dos dois na dupla, né? Tanto que ele já remou com o outro, não foi? Não dava certo, porque, por exemplo, eu e o Álvaro, a gente remava, eu tinha que me sacrificar, eu ficava um pouco torto para poder deixar ele confortável na frente. Não era uma dupla ideal. Eu já remei depois com um rapaz chamado, tanto nessa Olimpíada mesmo, nós chegamos a classificar. A dupla era Álvaro e Sebastião. E eu cheguei a remar com o Denis, e a gente na USP, todo mundo viu lá, a gente botou 30 metros de frente neles, eu e o Denis. Então a diferença era gritante, mas eles já estavam inscritos para participar da Olimpíada e foram. Agora sim, uma dúvida, quando vocês estão ali remando ali, você tem noção se você está na frente do outro adversário, se está atrás, você tem alguma noção? Ou vocês vão no escuro? Não dá, você tem essa visão, né, lateral nossa, a gente já tem a noção de quando o cara entra na metade do seu barco. Ou você consegue ficar olhando. Se tá na frente, você tá vendo ele, né? Sim. E agora, se ele estiver atrás de você, quem entrar na lateral, quando o biquinho entra ali, você já sabe. Aí você vai dosando. Aí quando você é inteligente, observe que Isaquias, ele aprendeu. Ele foi, a última Olimpíada que ele ganhou, ele já não fez como ele fazia, saía liderando o tempo inteiro. Foi por isso que ele ficou em segundo no Brasil. Porque ele liderou o tempo inteiro e a galera depois foi dosando. O alemão, que era muito inteligente, como a gente fala, sugou muito, ele chupou, que pegou uma onda, que existe uma ondinha. Se você está aqui, por exemplo, meio barco atrás do líder, você está surfando. Aí você vai usar 80% da sua capacidade e deixar o 100% para o final. O cara chama-se de sprint final. É uma questão de inteligência. Observe que a maioria tem um cubano meio que sai na frente igual louco, chinês também sai igual um doido. Chega lá na frente e a galera... No final você vê aquela turminha pra cima assim. Eu digo que eu já remei, eu já passei por isso. Já cheguei a 50 metros no final do Mundial. E eu em primeiro e eu ficar em quinto, sexto.
porque a galera vem de trás, atropelando. Entendeu? Então existe uma estratégia, tudo faz parte do aprendizado. Tem muitos meninos aí com potencial, mas que ainda falta amadurecer nesse sentido, nessa Aqui questão. o Batan tem uma menina aí que diz que está indo... Tem futuro, né? Essa menina hoje, a nível nacional, na categoria dela, ela é imbatível. Tá na seleção brasileira, Tá né? na seleção. Se Ela alguém tá lá em Lagoa um Santa. dia for bater nela, vai ser alguém que saído daqui da região também. Porque Camamu está sendo feito um trabalho muito bom com o Antônio Borges, que também foi um atleta que já participou de mundiais, de pan-americanos, de competições importantes. Hoje ele é o treinador da seleção aí. André Borges, que é o irmão dele, que também você conheceu, remava, inclusive eles eram a dupla, os irmãos Borges. E ele hoje está fazendo um trabalho em Ilhéus. Eu não acredito muito no trabalho de Ilhéus, porque os políticos de Ilhéus, Deus o tenha, porque nunca vi uma raça de político ruim, que não ajuda em nada aquele povo de Ilhéus, ou raça ruim. Isso é templos e um lugar daquele com potencial imenso daquele. E aí as prefeituras que dão um pouquinho de apoio já tem se sobressair do melhor. Você vê Maraú, tem bons resultados. Com esse projeto aí da Sudeb, as prefeituras estão ajudando onde tem Onde tem os polos, porque é uma contrapartida, né, das prefeituras. É aquela ajuda, né? Ajuda que não é uma ajuda porque termina sendo uma ajuda, mas toda a infraestrutura... Mas não faz a diferença. Poderiam ajudar mais. Eu acho muito pouca para o que se pode fazer. Agora, me diga uma coisa, Jefferson. E pelos resultados, se você fosse tem, né? ranquear hoje aqui na Bahia, como é que você fazia esse ranking? Por cidade? Individual por cidade. Por cidade. A realidade tá o Baitaba e Itacaré muito próximo, pau a pau. Itacaré hoje tem bom. Você olha, se você pegar os resultados, você vai ver o Itacaré tem 9 títulos de campeão brasileiro em sequência. Aí o Baitaba, nesse meio desse 9, ganha 1 ou 2. Então eu vejo Itacaré hoje com uma equipe muito melhor, mais com melhores atletas, porque a performance lá está sendo melhor, o trabalho técnico na água está sendo melhor, orientado. E o Baitaba tem muito mais ajuda do que Itacaré, para você ter ideia. Hoje o Baitaba tem uma ajuda muito grande, tem um trabalho também bom. Então o Baitaba e Itacaré eu vejo ali uma rivalidade saudável e é dali que está sendo os grandes campeões. E o Batan fica em terceiro. Aí aparece o Batan em terceiro, brigando já com o Camamu, que já está começando a aparecer que o Camamu é novo. O Batan tem que ficar esperto, porque Camamu vem forte. Mas se você for botar pela realidade, Itacaré, o Baitaba e o Batan. Porque o Batan cede atletas de alto nível para representar o Baitaba para pontuação geral. Então é por isso que o Baitaba às vezes fica sempre ali em segundo, mais próximo de Itacaré. Olha aí, Marco da Canoagem, meu amigo, vou ficar de olho, Jeff está falando, viu? Eu estava aqui, Marcos, antes de começar esse bate-papo, conversando com o Jefferson, que a canoagem de Ubatã deve agradecer tudo a você, né? E Jefferson confirma isso, porque com todos os percalços, tudo que aconteceu, se não fosse você ali a briga, que você é tudo, você é técnico, carrega roupa, carrega canoa, consertador de barco, limpador, psicólogo, pai, você é tudo. Então assim, eu quero aproveitar aqui, né, da audiência do podcast aqui na frente de Jefferson Lacerda e lhe parabenizar e lhe desejar sempre boa sorte, Marcos, porque o Batan na canoagem, sinceramente, depende de você. Se não fosse você, acho que nem existia mais aqui, não é isso, Jefferson? Com certeza. Marcos foi o grande personagem da canoagem ubatense, aqui sempre foi, nunca abandonou o barco. O barco furou várias vezes, ele estava ali dentro, colado, para poder fazer com que essa coisa ressurgisse. Botando até dinheiro dele. Sempre trabalhou muito, com maior amor, e sempre foi assim. As cidades que realmente hoje têm resultados, é graças a pessoas como ele, que realmente acreditaram e investiram nessa gurizada, acreditando em que um dia ia ter. Eu acho que é muito pouco reconhecido. O Marcos poderia ser muito mais valorizado pela sociedade de Ubatã, porque tem feito um grande trabalho para o esporte aqui, é um amante do esporte. Aí eu aproveito também até para lhe agradecer, porque você também foi um cara que, às vezes, é o chefe do podcast, mas você é um cara que sempre ajudou o esporte, a canoagem especificamente. Eu digo como testemunha que eu já vi você ajudar muita gente, o próprio Erlon, que é um grande atleta, que o Batan precisa valorizar um pouco mais esse menino, porque ele fez resultados, você não tem noção o que é o cara ir para a Olimpíada. O cara foi para a Olimpíada, foi vice-campeão olímpico. Vocês estão doidos? Não tem noção do que é isso, velho. É muita coisa. O cara foi vice-campeão olímpico, medalha de prata.
numa Olimpíada. De uma cidadezinha de 16 mil habitantes. Sem apoio nenhum, gente. Vocês não ajudaram o cara em nada. Então procura ajudar, procura ver, levanta o nome do cara, que a cidade deve muito a esse rapaz. O Ubatã não apareceu muito mais porque vocês não fizeram com que a coisa acontecesse para chegar a esse ponto. Então eu vejo o Marcos assim como esse grande cara que acreditou, acredita e está aí já começando a ganhar, né, os frutos desse trabalho lá de trás que nós iniciamos. Sofreu, né? Todos esses projetos são projetos sofridos que nós vínhamos reivindicando desde lá de trás e nós conquistamos. Eles não são bonzinhos, o político nenhum foi bom, ninguém deu nada de graça, vocês deram porque vocês viram os resultados. Ponto final. Agora sim, Jefferson, para a gente encerrar esse papo aqui, você, assim, uma pessoa que a gente olha assim, o cara é de Ubaitaba, é de Ubatã, ninguém dá nada, não é? Mas assim, você foi técnico da seleção brasileira de canoagem, né? Foi convidado para ser técnico em outro país. Essa turma aí hoje, Figueroa, que é técnico da seleção brasileira, foi técnico da África, né? Da Nas seleção Olimpíadas, olímpica, da seleção olímpica. Isaquias Queiroz aí, esse atleta aí renomado, Erlon e outros que tá aparecendo aí, todos beberam na fonte de Jefferson Queiroz, esse Jefferson Lacerda. Eu tô misturando o Isaquias com Jefferson Lacerda, esse cara de Ubaitaba, que hoje é o que é oficial de justiça, né, aqui no Fórum de Ubatã. Eu tenho 32 anos já como oficial de justiça aqui em Ubatã, trabalho já. Então foi na época das Olimpíadas. Eu fui tanto que a reportagem da Globo tal veio para aqui para fazer essa tomada no fórum e tal, mostrou toda aquela passagem, foi até bacana. Com o Fernando Vanucci, se eu não me engano. E foi muito bom. E eu já estava aqui como oficial de justiça, avaliador judicial na época, né? Mas você percebe que o pessoal da cidade, da região, né? Ubatã, Ubaitaba, Maraú, Itabuna, toda a Bahia, né? Principalmente aqui do sul, eles reconhecem o que você representa para a canoagem brasileira. Você acha que eles sabem? Chefe, é o seguinte, você sabe, não sabe? Eu sei que você reconhece. E eu sei que as pessoas que realmente amam o esporte reconhecem. E quem não reconhece, vai na Google, dá um Google, bota lá Jefferson Lacerda, canoagem, pronto. Vocês vão ter o que vocês querem. Bonitinho, não me preocupo com isso, sinceramente. Eu estou super feliz, sou um cara altamente realizado com esses resultados. Não me preocupo com o que foi ou deixou de ser. Eu fui um cara que contribui muito, continuo ser realizado, né? O cara foi Olimpíadas 2 vezes, técnico da seleção brasileira, tem que ser realizado no esporte, né? 8 anos técnico da seleção brasileira, nós conseguimos trazer a seleção para aqui para o Ubatã. A primeira vez, inclusive, foi para aqui para o Ubatã, depois nós retornamos para o Ubaitaba. Esse trabalho, tudo isso que você está vendo aqui, o Ubatã, iniciou-se nisso, o Marcos junto ali o tempo inteiro, firme e forte, desde o início. Quebrou, caiu, acabou, voltou, fez, continuou, não deixou a barca furar, vai consertar, vai ir de novo e tal. E hoje está colhendo os frutos desse trabalho que a gente vê lá atrás. Não tenho dúvida, eu sei o trabalho, eu sei o quanto eu fui importante, sou importante, porque por baixo muita gente se aparece, muita gente faz aquela coisa toda, os treinadores que vêm, Jesus Morlão, o responsável, tem os méritos deles também, mas nada disso acontece se não tiver as bases. Agora sim, é a base. Para a gente encerrar, Jefferson, aqui em Ubatã, vamos tirar Erlon, que já está, né, olímpico, essa menina. Teve alguém aqui em Ubatã que você achava que seria um grande atleta, mas por qualquer motivo deixou de competir? Nós tivemos grandes nomes aqui, o Matias, como a gente vinha falando aqui anteriormente, Matias, né? Na minha opinião, o grande, pela minha visão de treinador, de conhecedor, eu olho para um atleta remando, eu sei quem é o cara ganhou ali, não quer dizer que ele é o melhor porque ganhou ali, não. Às vezes você olha o cara que está lá em terceiro ou em quinto e aquele cara tem um potencial de ser um campeão mundial. E esse cara era o negão, como é o nome dele? Alex. Esse Alex era o cara que tinha um potencial imenso, mas infelizmente ele veio numa safra onde a coisa estava começando a acabar por aqui. E esses meninos precisam trabalhar, precisam ganhar o dinheiro do dia a dia, o ganha-pão. Não tem como hoje, que hoje nós conquistamos, né? Os bolsas, né? Bolsa Atleta, Bolsa Estado e tal, são conquistas que hoje os pais falam, não, vamos botar o filho na canoagem, porque tem essa grana. Já existe um patrocínio do governo federal, do governo estadual, que bancam, que é muito melhor que um salário mínimo, não é nada demais, mas já é uma boa grana para uma pessoa que vai conhecer o mundo e que tem possibilidade de melhorar a vida da família. Você lembra de Robson? Robson foi o primeiro campeão brasileiro junto com o Erlon, remou
Tinha uma equipe muito boa, Robson, Kaique, o Kaique está até hoje, né, aí ajudando. Como sendo, é um menino bom, tem um conhecimento técnico muito bom, tem um potencial bom, mas essa turma é aquilo que eu falei. Na época eles não foram agraciados como é hoje. Hoje toda essa turma que está aí está colhendo os frutos de um trabalho que nós realizamos lá atrás. Começamos com você ajudando o Batan, Jefferson Lacerda, o Baitaba e outras pessoas, muitas outras pessoas. Você vê essas meninas aí, aproveitar aqui para parabenizar a Luciana e a Camila, estão fazendo um excelente trabalho à frente dessa coordenação estadual. Hoje, na nossa época, olha a nossa dificuldade, para a gente fazer um evento estadual, era uma dificuldade, o Baitaba fazia, porque era o Baitaba, né, a sede, e para a gente conquistar assim, uma coisa para fazer aqui em Batan, tinha que ser uma pessoa particular outra, porque não existia o apoio das prefeituras. Então, hoje tem 12 etapas do campeonato, teve 14 ano passado, esse ano nós está reduzindo para 8 ou 9, por questão de... tinha duas. O máximo que nós conseguimos fazer a nível de Bahia foram 3. As Minas hoje estão dispensando cidades, que todas as cidades hoje querem, porque dos resultados, porque hoje a gente é olímpico. É uma conquista, gente, vocês não têm noção o que é ser um atleta olímpico e medalhista olímpico. Erlon eu não fui, Erlon foi. Gente, meu povo, eu estou aqui, conversei com Jefferson Lacerda, esse atleta foi ex-técnico da seleção brasileira por 8 anos, 2 vezes classificado para as Olimpíadas, né? 92 e 96, ele acabou não indo, porque teve uma lesão no braço, acabou não indo. Vários campeonatos mundiais, sul-americano, baiano, e esses atletas de hoje que fazem sucesso aí no mundo, todos passaram aqui pela experiência de Jefferson, esse atleta de alto rendimento. Vocês se inscrevam no canal e aguardem, próxima terça-feira, como nós fazemos toda semana, dar início à segunda temporada do podcast do Chefe. Eu agradeço a todos vocês. E muito obrigado à equipe, hoje aqui com Fabrício Matos e Arnaud, sempre aqui na produção. Jefferson, muito obrigado por essa oportunidade e um abraço em todos. Beleza. Eu que agradeço a todos. Esse foi mais um podcast do Chefe com Wesley Faustino. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de seguir, compartilhar e deixar seus comentários nas redes sociais. Até a próxima. Aqui é Wesley Faustino, o Chefe, encerrando mais um episódio emocionante. Até breve.